No livro Problemas Oba, o Dr. Roberto Chiniachik conta uma história de um cidadão que ele conheceu bem, estava bem na empresa, e ele sugeriu ao Roberto para se preocupar mais com o terno que ele usava. E aí esse cidadão usava um terno, fazia lá sob encomenda, e ele vai contando a história da relação dele com esse cara do terno. E toda vez que ele foi vendo a decadência daquela pessoa, e toda vez que ele reencontrava a pessoa estava com um terno cada vez pior. E aí, o terno é a metáfora da dificuldade que as pessoas têm. E aí eu vou separar em duas coisas. De maneira geral, estruturalmente, nós sempre temos que trabalhar, seja agora, na Idade Média, antes da Idade Média, a preocupação de você estar sempre preocupado em se aprimorar, melhorar. Isso sempre existiu, isso é estrutural no ser humano, porque as coisas mudam, o tempo muda, as situações mudam. O que temos hoje de diferente é a velocidade da mudança. E muita gente não está conseguindo acompanhar esse novo ritmo. Isso faz parte, vou falar disso no artigo de amanhã, isso faz parte das mudanças que a gente está vivendo, que é a aceleração do processo de mudança, e a nossa cabeça foi feita para uma taxa de mudança muito menor. O livro do Roberto Chiniachik é um livro sobre filosofia dos problemas. É bom quando a gente começa a ler um livro, a gente começar sempre assim, qual é a grande proposta de mudança de paradigma que esse autor está nos trazendo. Então é um livro sobre filosofia dos problemas. Como a gente lida com os problemas. Então, o que ele vai dizer, e aí eu separei, problemas do âmbito pessoal e profissional. No lado pessoal, o que ele diz é que a gente acha os problemas chatos. A gente foge dos problemas. A gente não quer saber de problemas, a gente só quer saber de tranquilidade. E aí, no momento que você tem essa relação de fugir dos problemas, achar os problemas uma coisa chata, empurrar com a barriga o problema, é um sintoma de uma escolha que você fez, Zeca Pagodista. Deixa a vida me levar. As pessoas que querem deixar a vida me levar, que na verdade não existe essa ideia de deixa a vida me levar, porque se a gente fosse passarinho, tudo bem, mas a gente não é passarinho. Então, quando você diz deixa a vida me levar, deixa o senso, a forma de pensar e agir do senso comum exercer sobre mim uma influência muito grande. E aí você deixa os outros, a maneira de pensar e agir dos outros levar você, e você não se originaliza. Então, um sintoma do Zeca Pagodismo, lendo o livro do Roberto, é nós deixamos as pessoas nos levar. Quando a gente encara os problemas, e ele sugere que você encare os problemas de uma forma proativa, aí a partir daí você começa um processo de excelência, de originalização, é o que a gente tem visto aí nesses autores. Então, do ponto de vista pessoal, quando você vai falar dos problemas, você vai falar da solução que esses problemas vão te trazendo. O outro aspecto é o lado profissional. E aí o foco do livro é mais esse, profissional.
sugestões para as pessoas poderem se dar melhor na sua vida profissional. Aí ele vai falar da procura do problema do cliente. E aí eu fiz uma divisão aqui nessa relação entre a relação profissional saudável com problemas, aí não estou falando mais do pessoal, é voltada para resolver o problema do cliente e como consequência do próprio profissional. O cliente é o fim, o objetivo é o cliente, que é o fim, e o meio é você sobreviver. O que acontece o contrário é você transforma o cliente no meio de sobrevivência. Você trabalha, né? E é aquela ideia, né? Você trabalha para o cliente e o cliente te reconhece e você se dá bem, ou ao contrário, o cliente é uma ferramenta ou ele é um fim? No momento que você coloca o cliente como uma ferramenta, ele não é o seu fim, ele não é o seu objetivo, ele não tem o seu propósito, você começa então a entrar num processo de relação tóxica com os problemas. Porque você, na verdade, não quer resolver o problema do cliente. Você quer resolver o seu problema usando o cliente. E aí você então começa a manipular o cliente para fingir que você está resolvendo o problema dele. Aí ele vai contar uma história, né, do diretor que diz para o gerente: me traga soluções, não traga problema. E aí o gerente vai levando isso para baixo até chegar no estagiário, e é o estagiário que vai resolver o problema da empresa e não o diretor lá em cima, que seria o cara mais capacitado. E o Roberto vai dizer que quanto mais alta é a posição, mais os problemas são complexos. E o objetivo de quando a pessoa coloca alguém num posto mais acima é justamente esse. E aí ele vai falar dessa questão da relação tóxica com a profissão, em que a pessoa usa o cliente, né, manipula o cliente, não tem o propósito, não está interessado em resolver o problema do cliente. E aí então a pessoa vai manipulando e aí vai querendo cada vez menos problema. Não me tragam problemas. E aí ele quer ter aquela vida de marajá, que é resultado de centralização, de momento em que a empresa, em que a pessoa só está hedonista, curtindo as coisas, só quer felicidade, só quer alegrias, 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 não me tragam problemas. E, na verdade, a vida é uma relação o tempo todo com os problemas, melhorando os problemas, trabalhando em cima deles, aperfeiçoando. Então foi essa a primeira impressão que eu tive do livro, né? Que foi aqui, faz parte da 8ª jornada de leitura, e esse foi indicado pela Fernanda Pompeu. É isso, o que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos.
e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente